Só aguardar o pessoal voltar. Enquanto o pessoal volta, eu vou continuando aqui, né? 100x igual a 1. Então, x é igual a 1 dividido por 100. Certo? 1 dividido por 100, deixa eu melhorar isso aqui. Isadora, Luan. 1 dividido por 100 é 0,01. Como eu estou falando de metros, aí eu coloco aí a unidade, metros. Ó, o Paulo chegou. Paulo. Tranquilo, Paulo? Bom dia, Alberto. Bom dia, Paulo. Senhor? A Letícia está entrando, o Elvio também. Então tá. Então, o que é o raciocínio, né? Quando eu estou falando de metros e centímetros, 1 metro são 100 centímetros. Então, se eu quero descobrir quantos metros é 1 centímetro, eu posso fazer por meio de uma regrinha de 3 simples, né? Então, eu multiplico cruzado, fica 100x igual a 1. O x desce dividindo, então fica 1 dividido por 100. X fica igual a 0,01 metros. Se eu quero pensar em metros quadrados e relacionar metros quadrados com centímetros quadrados, é só eu levar esse número aqui ao quadrado. Ó. Se 1 centímetro é igual a 0,01 metros, 1 centímetro quadrado é só pegar, para calcular 1 centímetro quadrado, é só eu pegar esse valor todo aqui, ó, e elevar ele ao quadrado, todo ele. Certo? O Júlio e a Ana Clara estão entrando. Então, 1 centímetro quadrado é igual a, aí eu conto, né? 0, aí eu tenho 2 zeros aqui. Então agora, como eu vou elevar ao quadrado, eu preciso que apareça 4 zeros, porque eu vou dobrar o número de zeros, né? Então fica 0,10, 1, 2, 3, porque agora eu tenho 4 zeros, e aí eu vou repetir o número 1, e aí eu coloco metros quadrados. Certo? Alguma dúvida, gente? Do porquê que 1 centímetro quadrado é 0,0001 metros quadrados? Só fazer uma regrinha de 3 e depois elevar os dois lados ao quadrado, tá? Dúvida? Deixar a câmera ativada. Não, ainda não. Vamos lá. Tá tranquilo, né, Luan? Realmente. Então, vamos continuar aqui, ó. A Andressa não voltou não, né? Ela falou que só podia ficar até as 9h30. Seria bom ela ter entrado agora para tirar uma foto, né, da turma. E aí depois ela pega o conteúdo. Então, deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui. Então, olha só. Ele usa esses princípios para resgatar as áreas das figuras que a gente já conhece. Área de um retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. Então, o que ele fez? Ó, ele transformou esse retângulo aqui em vários quadradinhos. Então, ele tem um retângulo com 6 quadrados na base, né? Ou seja, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ele tem 4 quadrados de altura. Então, quantos quadradinhos eu tenho? 6 vezes 4. O que significa, gente? O que significa 6 vezes 4? A gente nem pensa a respeito das palavras, né? A gente nem para pensar sobre isso, né? Significa ou que o número 4, né? Que o número de quadradinhos, ele aparece 6 vezes, ou que o número de quadradinhos de número 6 aparece 4 vezes. Então, não tem que contar todos. Significa, então, que eu só vou pegar aqui 6, com 6, com 6, com 6, dá 24. Essa é a área de um retângulo, base vezes altura.
E aí ele vai explorando aí esse recurso até chegar na conclusão que a fórmula da área do retângulo é base vezes a altura, a gente já sabe disso. Ele traz a área do quadrado, que é lado ao quadrado, lado vezes lado. É tudo isso muito óbvio, porque a gente já viu isso antes, né? Mas ele resgata pelo princípio da geometria agora. Pode falar, Pedro. Cara, ou eu sou muito idiota ou minha conta tá muito errada. Olha, vamos lá. 1 quilômetro quadrado vai ser 1 quilômetro vezes 1 quilômetro, beleza? Certo. Aqui a gente vai ter 1 milhão de metros, beleza? Certo, beleza. Tá bom. 2 quilômetros quadrados vai ser 2 vezes 2 vai dar 4, ou seja, a gente tem 4 milhões de metros, certo? 4, certo. Tinha até colocado metros ali, tô corrigindo aqui para quilômetros, né? A gente está falando de 2 quilômetros quadrados. Beleza. E se a gente tiver 2 mil metros quadrados, também vai dar 4 milhões de metros. 2 mil metros quadrados, aí o que você pensa em relação a isso, Pedro? Aí você tem que pensar assim, ó. Se eu tenho 2 mil metros quadrados, aí você vai fazer um retângulo. Quadrado. Você quer fazer um quadrado? É. Aí você vai ter que tirar a raiz quadrada de 2 mil. Aí não é inteira. Entendeu? Por quê? Por quê? Porque se eu quero que o meu resultado dê 2 mil e eu vou fazer lado vezes lado, o que você está me falando aí na prática é isso aqui, ó. Não, eu 2 mil de cada lado, 2 mil metros quadrados. Ah, 2 mil embaixo tá. do outro lado. Tá. Aí, Pedro, talvez até a questão da fala esteja atrapalhando no raciocínio. Se é 2 mil por 2 mil, você não pode falar que é 2 mil metros quadrados. Eu tenho que falar que é 2 quilômetros. Aí você tem que falar que se é 2 mil por 2 mil, você tem que falar que são 4 milhões de metros quadrados ou 4 quilômetros quadrados. Porque se você fala, eu vou te explicar, se você fala 2 mil metros quadrados, aí a conclusão disso significa que você tem aí, por exemplo, um retângulo de 40 por 50. Porque 40 vezes 50 dá 2 mil. Meu Deus. Calma. Ai, tá doendo. É muito conhecimento pra mim. Peraí. É muito peso. Peraí. Pedro. É muito. Deixa eu desenhar aqui, deixa eu te mostrar a ideia. Acompanha a tela aqui, ó. Porque às vezes falando e aí você já está pensando em outras coisas, aí eu estou falando diferente, aí tá entrando em conflito. Então acompanha o raciocínio aqui comigo, ó. Se eu falo 2 mil metros, se eu falo que isso aqui ele é 2 mil metros quadrados, 2 metros quadrados, 2 mil que você falou, né? 2 mil metros quadrados. Sim. Eu queria que cada lado tivesse 2 mil, entendeu? Isso. Então, primeira coisa, são coisas diferentes, certo? Então eu vou colocar do jeito que você quer, mas aí a gente já vai ter que combinar que se aqui tem 2 mil metros quadrados, não, é para ter 2 mil. É para ter 2 mil metros e de lado 2 mil metros. Isso. A área é para ter 2 mil metros quadrados. Isso. Então, se ele é 2 mil por 2 mil, a gente não pode falar que é 2 mil metros quadrados, tá? Não, porque aí ele vai ser 4 milhões de metros. Quadrados. Ou mesmo. quilômetros quadrados, né? Isso mesmo. Então eu tava certo, cacete. Não, aí depende. Que parte? Com seu pai ou agora, mais cedo? Com o meu pai. Porque assim, lá tava me constando que eram 2 mil metros quadrados. Isso é equivalente a 2 quilômetros quadrados. Não. Ah! Esse aqui tá o problema, Pedro. São coisas diferentes, ó. Acompanha comigo. Vou te falar de uma forma diferente agora, usando esse exemplo que você trouxe aí. Usando as suas palavras. Lá estavam que eram 2 mil metros quadrados. Então, eram 2 quilômetros quadrados. Foi isso que você falou, certo? Foi. Tá. Então, se lá estavam que eram 2 mil metros quadrados, isso significa que ele tinha uma medida, vou te falar o valor exato. Para ele ser 2 mil metros quadrados, o valor que você precisa era... Deixa eu pegar aqui, eu vou até colocar aqui para você ver como é que funciona. A raiz quadrada de 2 mil.
Você pega 2.000 e tira a raiz. Para ele ser 2.000 metros quadrados, ele tinha que ter um lado de 44,72 por 44,72 metros. Certo? Ah, bom. Não era 2.000 por 2.000. 2.000 metros quadrados era a resposta. Era a área completa. Se a área dele é 2.000 metros quadrados, significa então que ele era uma placa quadrada de 44 por 44. 44 metros, né? 44,72, por aí vai, entendeu? Nossa, eu sou uma anta. Agora eu entendi. Eu entendi a diferença. É a gripe. É a gripe, tá? Eu vou pôr a culpa no coronga. Ó, não fala que é corona, não, é só uma gripe. É só uma gripezinha. Polêmica. Histórico de atleta. Polêmicas. Vamos lá, focar aqui na matemática é mais lucro. Ó. Então beleza. Pedro, por incrível que pareça, cara, essas dúvidas, elas perseguem todo mundo, entendeu? E até estudante de engenharia ainda dentro na instituição, porque Isso é comum na faculdade de engenharia? não é que é comum, é porque a pessoa não faz a conta, e você vai entender o que eu quero dizer. Muitas vezes a gente faz a conta sem entender o que a gente está calculando. Concorda comigo, certo? Sim. Por exemplo, você faz a conta lá e a resposta dá 0,01 metros quadrados. Você consegue enxergar e sentir e entender que ordem de grandeza representa 0,01 metros quadrados? Não dá para saber. Você não tem essa. A gente não tem essa percepção quando a gente fala de resultados decimais ou resultados muito grandes. A gente acaba perdendo a referência. Concorda comigo, certo? Sim. É para isso que vem essas ordens de grandeza secundárias. Por quê? Porque em vez de falar de 0,01 metros quadrados, a gente pode falar de 1 decímetro quadrado. E o que é 1 decímetro? 1 decímetro são 10 centímetros. 10 centímetros a gente consegue saber o que é. Né? Falando, 10 centímetros é mais ou menos isso aqui. Então, se é 1 decímetro quadrado, ele é 10 centímetros por 10 centímetros, agora eu sei que 0,01 metros quadrados representa mais ou menos isso aqui. Né? Quase a minha cabeça aqui é 0,01 metros quadrados. Então, se você não consegue transformar o seu resultado em uma ordem de grandeza ou em uma linguagem algébrica, numérica, exponencial que seja, você consegue entender o que isso significa, você acaba perdendo a referência e aí qualquer resultado serve. Você não tem referência, né? Qualquer resultado serve, porque você não sabe o que você está fazendo. Então, você vai encontrar lá um número e aí você acaba colocando uma unidade de medida qualquer ali, de acordo com o que você acha que é. Então, às vezes, você está transformando, igual a gente transformou aqui. Centímetro quadrado para metro quadrado, 1 centímetro quadrado a gente sabe, né? 1 centímetro por 1 centímetro, né? E muito, muito pequena, é o tamanho é quase que a área dessa caneta aqui, né? A área a largura da caneta. Então, a gente fala de quase que de espessura, né, nesse caso. Então, a gente consegue saber que isso aqui é 1 centímetro quadrado. Mas se a gente falasse que isso aqui era 0,0001 metros quadrados, você ia falar, cara, isso aqui pode ser 0,0001 metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados. Você não vai saber o que isso significa e representa na prática. Você tem que transformar isso para algo palpável. Por isso que a gente trabalha com essas questões de essas ordens de grandeza que acompanham as unidades de medida. Todas essas letras que acompanham esses M's aqui, ó, elas representam, na verdade, ordem de grandeza. Aí faz uma legendinha. Faz uma legendinha aí, por favor, gente. K é 1000. H é 100. DA é 10. Coloca aí, por favor. Na verdade, 100, né? DA é 100, D é 10. Coloca aí, ó. Coloca aí que eu vou falar aqui, ó. 1000. Porque todos esses dois aqui, esses DA e esse D, na prática, eles representam situações semelhantes. Vamos lá, anota aí, por favor. O K representa 1000. Tá, só... O K representa 1000.
né? E aí, quando a gente vai traduzir isso aqui para quilômetro, né? Por exemplo, 1 quilograma, 1000 quilos, 1 quilômetro, 1000 metros, e por aí vai. Tá? Certo? Esse H aqui representa 100. Tá? Hectômetro está aqui em cima, ó. Sim. Esse DA representa 10. Decâmetro. 10. Decâmetro. Esse Dzinho, ele representa 1/10. Né? Coloca aí 1/10. Ou 1 decímetro, tá? Que é o nome dele. E esse Czinho representa aqui, ó, 1/100º. Então, na prática, quando essas letras acompanham quando essas ordens de grandeza acompanham essas medidas, significa assim, ó, 1 km quadrado, 1 quilômetro quadrado. Quilômetro, se a gente quebra essa palavra ao meio, quilômetro. Então, quilômetro, quilo, 1000, metro, unidade de medida. Por exemplo, centímetro. Se você quebra a palavra centímetro ao meio, você tem centi e metro, ou seja, 1/100º, né? Eu pego 1 metro e vou dividir ele em 100 partes. Olha aqui, ó, centímetro, tá vendo? As palavras ajudam vocês a lembrarem, né? Quando é 1 por 1000, né, no caso do milímetro, aí eu pego aqui, ó, 1 milímetro. Então, mili, 1 de 1000, e por aí vai. Alguma dificuldade de entender essas palavras aqui, essas unidades de medida? O Gabriel, ele tira a foto ele tira a foto da tela e deixa ali como se fosse a câmera ativada. Não é não, Gabriel? O Gabriel é um gênio, mano. Gabriel é aquele cara que faz assim, ó, altos memes do Gabriel. Certo? Gabriel, é porque, sabe o que acontece? Quando a gente sai da tela, a tela trava. O microfone dele tá estragado, tadinho. Tadinho, nossa. Só tem artista. Acredito em você, Gabriel. Acredito, cara. O Gabriel e o Pedro só lembra as experiências lá do... Qual que era aquela plataforma lá que a gente tentou lá mesmo? De jogos lá? Esqueci até o nome dela. O Discord. Nossa, que tragédia, né? Eu já tinha visto o pessoal usando o Discord para outras coisas, Pedro. Eu sei que é bom, mas para aula foi uma maravilha, né? Eu não mas consegui ninguém entrar, ajudou né? também. No dia a internet ficou horrível em São Luís inteiro, ninguém entrou na bosta da aula, tem gente que nem baixou o bagulho, a culpa ainda foi nossa. Não, mas é porque a gente Eu estava não tentando coisas consegui entrar. diferentes, né? Mas a verdade, As aulas que Pedro, nós teve com o Discord eu não entrei, porque eu não consegui entrar naquela bolsa. não conseguiu nem baixar o aplicativo, Isadora? Não, eu baixei, eu não conseguia entrar na aula. A gente vai precisar Eu consegui de uma entrar, mas formação. não consegui ouvir nem ver. A gente vai precisar de uma formação digital, né? Na verdade, aquela plataforma ela é muito boa, de verdade, boa mesmo. O pessoal usa muito mesmo. A minha cunhada já tinha me falado sobre ele, sobre a questão do pessoal utilizar e tudo mais. O negócio é que veio a pandemia, todas as plataformas ficaram sobrecarregadas, né? Então, vocês lembram até o Zoom que a gente está utilizando aqui? Vocês lembram do que aconteceu com o Zoom, né? Ele foi atacado aí por hackers, né? Deu uma polêmica danada. Então é assim mesmo, O negócio pegou todo mundo de surpresa aí. Só para finalizar aqui esse raciocínio, tá? Dessas áreas e tudo mais, ele aplica esses princípios para as áreas que a gente já conhece. Eu vou reforçar com vocês para caso vocês tiverem alguma dúvida em alguma dessas áreas que vocês me falarem. A área do retângulo, base vezes altura. A área do quadrado, lado vezes lado. A área do paralelogramo é base vezes altura também. Só que essa altura, ela precisa ser calculada. Às vezes vocês não terão essa altura. Como assim?
Exemplo. Esse paralelogramo aqui, ele me fala só as medidas AB e AD. Ele não fala qual que é a altura dele. Como que eu descubro a altura dele? Eu tenho que pegar essa hipotenusa aqui, ó, e multiplicar pelo seno de 30. Aí eu descubro a altura. É por isso que a área do paralelogramo acaba ficando assim, ó. Lado vezes o outro lado, né? A vezes B, multiplicando o seno do ângulo entre eles. Então, a área do paralelogramo, lado A vezes lado B, vezes o seno do ângulo entre esses lados. Tá? Então, eu tenho um ângulo aqui, eu pego o A, pego o B e pego o ângulo entre eles. Se eu pego essa medida B e multiplico pelo seno do ângulo θ, significa que eu vou encontrar o H. Porque seno de θ é H sobre B. Quando eu isolo o H, eu concluo que ele é igual ao B vezes o seno do ângulo. Só vocês fazerem aí a projeção do seno, tá? Mas a regra dele é essa aqui. Um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo entre eles, tá? E aqui ele vai e traz até um exemplo aí. Paralelogramo ABCD. AB é 8 centímetros e AD são 7 centímetros. Sabendo que o seu ângulo agudo mede 30 graus, calcule sua área. Eu pego 8 vezes 7 vezes o seno de 30. 8 vezes 7, 56. Seno de 30, 1 sobre 2. 56 vezes 1 sobre 2, 28. Coelho, alguma dúvida aí na área do paralelogramo? A área do losango, eu pego a maior diagonal, multiplico com a menor diagonal. Como assim? Olha, eu tenho uma diagonal aqui. Esse é o resultado O meu Google ativou aqui, né? Ele pesquisou a diagonal maior vezes a diagonal menor. O celular tá doido. Caraca, velho. Cuidado, professor. Tô sendo hackeado aqui, Pedro. Tá nada, moço. Eles estão vendendo suas informações. E aí, então, eu pego, né? Losango, diagonal maior, vezes a diagonal menor, e vou dividir por 2. Por que eu vou dividir por 2? Porque se eu parar para pensar, olha, vou explicar para vocês, é importante vocês olharem para a tela aí, para vocês entenderem rapidinho, ó. Para entender um losango, ele desenhou um losango dentro de um retângulo. Então, ele colocou um losango vermelho dentro de um retângulo azul. E ele está explicando o porquê que eu tenho que dividir por 2 quando eu vou calcular a área desse losango. Acompanha a ideia comigo, ó. Eu tenho um retângulo ABCD e eu tenho o losango EFGH. Se eu pegar a área do retângulo azul, eu tenho BC vezes CD, por exemplo. Base vezes altura. Certo? E esse retângulo grande, ele pode ser dividido em 4 retângulos menores, que são esses aqui de cima, aqui, esse aqui, né? Por exemplo, AFOE. A parte do losango que participa aqui, que está nesse retângulo AFOE, né? Ou seja, esse triângulo EFO, ele é exatamente a metade do retângulo, concorda comigo? Que essa parte vermelha, ele cortou ao meio o retângulo azul. Então, ele faz isso em todas as outras partes. Então, se eu pego base vezes altura, eu posso concluir que a área vermelha é exatamente a metade da área azul. Porque cada uma das áreas menores são a metade. Então, quando eu somar todas elas, eu posso concluir que a área vermelha é exatamente a metade. Né? Na verdade, como a área azul está dividida com a área vermelha aqui, eu posso falar que a área azul é igual à área vermelha, né? Porque olha aqui, ó, azul, essas externas, e vermelha interna. Essas áreas aqui são iguais. Se eu comparo com o retângulo, significa que o losango é a metade do retângulo. E a fórmula disso é pegar a diagonal principal do losango com a diagonal secundária, multiplicar os dois e dividir por 2. Ou seja, é como se eu estivesse pegando a base vezes a altura do retângulo e dividindo ela por 2. Bem tranquilo de perceber isso. Só acompanhar aqui pela figura. Alguma dúvida?
Ninguém tem dúvida de nada, vai ser fácil demais esse negócio, né? A área do trapézio, Professora, a minha de dúvida foi atingida. como é que é? Não, Estou para morrer. agora é só pedir desculpa pro seu pai. Mano, Vou pegar o contato do seu pai na escola, aí eu vou mandar a sua aula gravada aqui no trecho da sua dúvida, aí eu mando para ele. O que você vai acha? acabar essa aula, eu vou morrer com um colapso cerebral que eu ainda não acredito nisso. Aí eu vou para a área do trapézio. A área do trapézio também é conhecida. É base maior, mais base maior, menor, dividido por 2 vezes a altura. Isso também não é novidade, né? Ele traz aqui pra gente, ele explica o porquê que é assim, tá? Por que ele divide por 2? Porque se eu espelhasse esse trapézio, ele formaria aí um paralelogramo, né? Paralelogramo, ou até, dependendo do trapézio, ele forma um retângulo. E aí é como se eu tivesse somado as duas medidas e multiplicado pela altura, mas como ele teve que ficar espelhado, eu tenho que levar isso em consideração dividindo por 2. E aí eu quebro esse espelhamento. A área do triângulo base vezes a altura dividido por 2. Tudo isso é muito óbvio, vocês já conheciam, só que aí o livro, nesse capítulo, ele traz alguns probleminhas que não são tão óbvios, né? Por quê? Porque aqui, por exemplo, ele traz para a gente a altura já, ó, 3,5. Mas muitas vezes os problemas, eles vêm assim, ó. Ele só dá as medidas do triângulo, ele não dá essa altura aqui, ó. E aí você tem que desenhar outro triângulo, você tem que criar algumas relações para encontrar as medidas, projetar a altura e depois calcular a área. A gente chegou a fazer problemas assim, né? Já fez aí alguns exercícios nesse sentido. Esse aqui é um exemplo. Esse aqui é um exemplo legal. Na figura a seguir, P é o ponto médio do segmento AD. Então, P aqui tem a mesma distância aqui do A para o P, é exatamente a mesma distância do P para o D. E aí eu tenho um paralelogramo ABCD. Calcule a área em metros do triângulo APB, sabendo que a área do paralelogramo é de 136 metros quadrados. Então, ele fala para a gente qual é a área total, fala que esse triângulo que ele é formado por a conexão do ponto B, que é aqui nessa extremidade inferior direita, até um ponto médio do outro lado. E ele quer saber qual é a área dessa parcela aqui que ficou destacada. É um valor menor do que 136. Agora a gente tem que entender como que funciona isso. Como que a gente faz esse tipo de conta, né? A gente dá nome aos lados. Então, aqui eu tenho um lado B e aqui eu tenho um lado D, por exemplo. Deixa eu ver se foi assim que ele fez. Aqui ele chamou de altura H. Então tá. Então, seja B a medida do lado AD e H a altura do paralelogramo em relação ao lado AD. Dessa maneira, temos que B vezes H é 136. Ele vai continuar tendo um B, mas agora como eu estou falando de área de um triângulo, eu tenho que pegar a base vezes a altura e dividir por 2. Como que é feita essa continha? É bem simples, porque eu tenho base vezes a altura dividido por 2 e essa altura já é a metade, então eu vou ter base vezes a altura dividido por 2, dividido por 2 de novo. Alguma dúvida? Acompanha comigo, ó, gente. A altura dele foi dividida ao meio. Então eu tenho base vezes a altura. Só que a altura já é a metade daquela que eu tinha. Então agora eu tenho base vezes a altura, que já é a metade, né? Então H sobre 2, dividido por 2 da fórmula da área do triângulo. Então fica base vezes a altura dividido por 4. Eu pego essa área aqui, de 136, dividido por 4. A área do triângulo é 34 metros quadrados. Todo mundo entendeu? Posso perguntar? Por exemplo, o Júlio até já saiu já, né? Júlio nem voltou. Não é que ele saiu, não, ele nem voltou. Ou a turma de vocês, eu vou falar, vocês são ninja demais, eu piro. Sou artista. Muito irônico, Roberto, muito irônico. Só tem artista. Ó, dava para criar até personagens de filme, de desenho, cada um de vocês, sabe? Seria muito engraçado. A Ana Beatriz está voltando aí. Ó,
Ah, o Gabriel está com a imagem travada. O Elvio colocou a foto dele com a chinela na mão, né? A Ana Letícia, ela vira e mexe com o celular dela, ela vai para lá, vem para cá, o cabelo vai lá para cima, trava, né? Muito engraçado. É porque tá apoiado no livro. Daqui a pouquinho o Luan tava filmando o avô dele, né? Parecendo até que o avô dele tava meio que fugindo assim para a rua, ficou naquela cena assim, ninguém me segura agora, né? Tá em isolamento e portão aberto, tipo assim, vazou. A Isadora agora saiu correndo dentro da casa dela, sei lá o que ela aprontou, ficou num movimento danado. Né? Não, menina, eu fui pra cama. Pois é, mas o celular filmando de baixo para cima, assim, parecendo aquela menininha que sai correndo com o celular da mãe na mão, né? O Daqueles memes da notebook. internet. Ai, ai, engraçado. Ana Beatriz, ela sai, volta, não sei o que ela apronta. É a Ai, ai. internet. Internet, né, Ana Beatriz? Mas eu sei, é a internet mesmo. A minha também, de vez em quando, dá uns probleminhas aqui. A internet é engraçado, o Wi-Fi é melhor do que a rede cabeada. Nunca vou entender isso, nunca vou aceitar isso. Não, ontem eu tava pleníssima na aula, meu irmão. Aí a internet caiu. Eu tô aqui tentando arrumar, né? Aí eu só escuto meu pai. Tirou junto, você desligou a internet. Eu falei, não, esse menino não fez isso comigo, não. No meio da aula ele desliga a internet. Ligou o modem. Tô falando. O povo é ninja. Último conceito aqui é a área do triângulo retângulo. A área do triângulo retângulo é mais óbvio ainda, porque a gente não tem que calcular a altura de nada, né? Ele já dá altura para a gente, porque a altura é um dos catetos. Então, para ele ser retângulo, tem que ter aqui um ângulo reto. E aí, quando eu tenho esse ângulo reto, ele cria aí uma formação em que eu tenho uma base e uma altura. Independente da forma que o triângulo aparece, quando é triângulo retângulo, os lados que acompanham o ângulo reto, né, o ângulo de 90 graus, são a base e a altura. Aí, se ele estiver deitado, a altura fica sendo o lado menor. Né? Se ele estiver em pé, a altura fica sendo o lado maior. Mas é só pegar um vezes o outro e dividir por 2. Isso aqui é a mais simples das possibilidades. Né? E aí, o último exemplo aí é esse, né? Qual o valor da altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 3 e 4? Qual o valor da altura relativa à hipotenusa? Então, o que ele está querendo dizer? 3, 4, aí você já pode concluir a hipotenusa, né? Você aplica o teorema de Pitágoras e encontra ali que a hipotenusa é de 5. Então, o lado oposto, né? Do oposto anteriormente, eu tenho o seguinte. É igual essa figurinha aqui, ó. Como se fosse essa figura aqui. Aí eu aplico A vezes H é igual a B vezes C. Que ele trouxe para a gente assim, ó. Ele trouxe essa relação aqui. Como que funciona essa relação aqui, para vocês entenderem, ó. Sempre que ele fala altura relativa à hipotenusa, gente, o que ele quer? A hipotenusa é esse lado maior aqui, ó. Né? Óbvio, né? E a altura relativa a ela é saindo lá do ângulo reto e chegando na hipotenusa. É essa medida aqui, ó. Esse corte, né? Então, ele sai lá de cima, lá do vértice, e corta até encostar na hipotenusa. Isso não é tão raro, não. Muitas vezes a gente precisa saber encontrar essa altura relativa à hipotenusa aqui, ó. Então, aí, qual que é o macetezinho, tá? Se eu pego a hipotenusa, multiplico pela altura, ele é igual ao cateto menor multiplicado pelo cateto maior. Anota isso aí. Faz, por favor, esse desenho aqui, ó. Façam esse desenho aqui. Essa informação ela é útil, porque senão vocês vão ter que ficar fazendo um monte de continha de seno, cosseno, para achar essa altura aí. E essa fórmula aí, ela é mais direta, mais objetiva, mais tranquila de lembrar, é mais fácil. Vamos lá? É só desenhar essa figura aqui, ó. E aqui colocar um H, ó. Porque o livro ele não colocou, tá? E aí é importante vocês destacarem que esse Azinho, ele pega a medida CB inteira, tá? Ele não é só até o ângulo reto, não. Então, esse A aqui, ele pega toda a hipotenusa, tá? Aí depois vocês colocam isso aí no resumo, certo?
Aí no seu caso aí, Luan, você está no celular, né? Aham. Aí depois você lembra disso, é o último exemplo aí é o último conteúdo relacionado ao capítulo. Aí é só você lembrar de colocar esse triângulo no resumo, porque vai ser útil, tá? Tá. Porque Próxima semana a gente vai estudar geometria espacial. aí a gente está quase finalizando a geometria plana, né? Para a gente poder entrar na espacial. Tem que olhar certinho a programação aqui, daqui a pouquinho. Teorema de Pitágoras, é isso mesmo. Mas aí talvez a gente estude a trigonometria antes, tá? Na minha previsão aqui, foi a Ana Letícia que perguntou, né, Ana Letícia? A minha previsão aqui, a próxima semana já seria aí a geometria espacial. Só que eu estou querendo inverter um pouquinho e trazer a trigonometria antes da geometria espacial. Eu não vi, na minha internet travou tudo. Travou? Então, a previsão é na semana que vem ter a geometria espacial. Mas eu estou pensando em inverter e trazer a trigonometria antes da geometria espacial, tá? Talvez ela pode ser útil para a gente, ficar mais fácil de entender a geometria espacial depois que a gente tiver aí a trigonometria. Porque faltam, basicamente, olha só que interessante. Faltam 3 conteúdos para esse ano, praticamente, né, relacionados à geometria. Né? Falta trigonometria, a parte da geometria espacial, né, que a gente não viu ainda, e geometria analítica, que a gente já viu algumas questões relacionadas à geometria analítica. A gente já viu muito de geometria analítica, na verdade. Falta finalizar a geometria analítica. Então, até a geometria espacial a gente já viu, né, um pouco. Então, mas foi bem por alto, foram mais comentários, né, um conceito ou outro. Então, falta só geometria analítica, finalização dela, trigonometria, a parte da finalização de trigonometria e a parte da finalização de geometria analítica. Professor. Oi. Tá. Ó, entra no nosso chat no privado, no WhatsApp. No WhatsApp, faltam só 2 minutos e 20 segundos para a transmissão da aula acabar. Aí, vamos fazer o seguinte, então. Desenhe essa figura, eu vou cancelar o vídeo aqui, aí enquanto o pessoal entra, ô Pedro, de novo, aí eu dou uma lida na sua mensagem, tá? Então, ó, desenhe essa figura, coloquem H aqui, nessa medida que forma do ponto A até o ângulo reto. Coloca H aqui. Coloca aí essa fórmula que A vezes H é igual a B vezes C. E vamos finalizar esse exercício aqui, ó. Quando ele falou do triângulo 3, 4, a hipotenusa é 5. Então, se ele quer o H, eu pego H vezes 5 é igual a 3 vezes 4. 5H é igual a 12, H é igual a 12 dividido por 5, que é 2,4. Pronto, acabou o exercício. Se não for por essa regra aqui, ó, o que vocês teriam que fazer? Vocês teriam que calcular os ângulos internos desses retângulos, desse triângulo retângulo, né? Teria que achar esse ângulo aqui, teria que pegar a hipotenusa ou um dos catetos e criar uma relação trigonométrica para achar a área, para achar a altura, desculpa. Que é muito mais difícil, muito mais complexo, mais demorado. Então, essa formulazinha aqui, ó, ela ajuda muito. Dá uma olhadinha nela. Eu vou encerrar aqui a aula, para vocês terminarem de copiar isso aí. E aí é só vocês entrarem lá, é no mesmo link, tá? Eu vou encerrar aqui. Só um minuto.